Sejam bem-vindos para mais uma edição do G Mais Esportes. Sou Leonardo Sandri e o convidado, uma enciclopédia do futebol. Não sou nem eu que estou falando na ESPN, o livro dos Desimpedidos. Seja bem-vindo, Bira Leal. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui. Demorou, né? A gente tá negociando isso aí já faz uns 2 meses ali. Aconteceu. Felizmente, né? O Brasil vibra com esse encontro, é um prazer. Eu sempre quis ser jornalista esportivo, mas sem dúvida nenhuma uma das maiores inspirações, então também é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Bom, então já vou dar uma dica, procura inspirações melhores, hein? E claro que pela sua experiência você dispensa apresentações, pelo menos nesse mundo do jornalismo esportivo, mas se você tivesse que se apresentar, quem é o Bira Leal? Eu sou jornalista, primeiro, depois jornalista esportivo, segundo. Atualmente trabalho como comentarista nos canais ESPN, mas também fiquei muito conhecido porque tive um período lá, uma passagem no Desimpedidos, que daí eu ganhei o apelido de livro, né? Eu ganhei o apelido de livro porque eu fiz o livro do Desimpedidos, por causa disso o apelido, tá? E então tem muita gente que me conhece ainda por isso, assim. Então às vezes até tem gente que me reconhece, o livro, né? Então é isso, mas eu trabalhei em várias áreas também, trabalhei com arquitetura, engenharia, educação, urbanismo, que mais? Não, acho que foi isso aí. Então, assim, eu não trabalhei só com esporte na minha vida jornalística, mas é claro que era o que eu gostaria, tudo, e deu tudo certo, eu consegui entrar na área. E aí, quantos anos de ESPN? Então, é que assim, eu comecei como comentarista, né? Eu era freelancer, digamos, vai. Então eu tinha outro emprego. Eu tinha um emprego normal, como jornalista, tudo. E daí quando a ESPN precisava de mim, me chamava. Então, se contar, desde o período que eu comecei a participar de transmissões da ESPN, já são 15 anos. Aliás, está fazendo esses dias agora. Agora, em março, vai fazer 15 anos. Porque foi em março de 2010 a primeira vez que eu participei. Mas, como comentarista, assim, como mais frequente e tudo, daí desde 2018. Desde o começo, desde 2018, que daí com mais frequência, sendo minha ocupação principal, digamos, que daí eu até abri mão de outros trabalhos para me dedicar exclusivamente à ESPN. E aí, se não fosse jornalismo esportivo, qual área você acha do jornalismo que você teria? Assim, acho que dependeria de onde eu conseguisse um emprego. Tá? Eu vou ser honesto, acho que é onde surgisse. Tem áreas que eu gosto, assim, mas, por exemplo, eu gosto muito de urbanismo. Gosto de falar de política municipal, essas coisas. Mas é uma área que eu aprendi a gostar depois que eu trabalhei com arquitetura, com engenharia, tudo. Então, talvez eu não tivesse esse viés tanto se eu não tivesse. Fala assim, gostaria de trabalhar com jornalismo de turismo. Isso daí eu adoro viajar, todo mundo, então, assim, muito fácil falar isso, né? Essa é uma área que eu gosto. Mas, assim, no fundo, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria fazer esporte, mas eu toparia onde tivesse oportunidade de trabalho também, né? Isso é até uma coisa que eu falo, muitos estudantes de jornalismo que chegam e falam, qual que é uma dica para eu estou estudando? A primeira dica eu falo, você quer ser jornalista? Tem muita gente que quer fazer jornalismo porque quer trabalhar com esporte. E se não for, mas se não trabalhar com esporte, não gosta do jornalismo. Sim. Eu falei, então, procura outra área. Você gosta de fazer foto? Vira um fotógrafo esportivo. Você gosta de direito, marketing esportivo, direito esportivo. Né? Então, vê a área que você gosta. Tem um amigo meu que fez fisioterapia para poder... Então, é isso que eu falo. Então, assim, eu gosto do jornalismo, de ser jornalista, então eu acho que eu trabalharia na área que pintasse. Policial é uma área que talvez eu acho que eu não gostaria muito, mas normalmente é onde você começa, muitas vezes, para muita gente, é o primeiro emprego. A gente trouxe até aqui eu não ficaria escolhendo muito, não. A Giovana Kiel, da TNT, e ela começou, né? Ela chegou a trabalhar no Cidade Alerta, por exemplo. Então, a Lili Nascimento também, da ESPN também. Então, assim, eu acho que eu não ficaria escolhendo muito, não. Mas, sei lá, tem áreas que eu me sentiria mais capaz do que outras, mas... Vamos nessa. Eu não me sentia capaz de escrever sobre engenharia. Fiquei 6 anos escrevendo matéria sobre canteiro de obra. Jornalismo é saber, né? Fazer um pouco de tudo. Mas, voltando a falar um pouco da ESPN, você pegou também a fase da fusão, né? ESPN e Fox. E eu queria que você contasse um pouco, porque a ESPN sempre passou aquele ar, tipo...
a seriedade, vestir terno. Aí agora com a fusão, até com esse público mais jovem, cada vez aderindo mais, pegou um pouco do costume da Fox Sports, um pouco do costume da ESPN, deu até uma mexida. Como que é os bastidores da ESPN? Vocês têm liberdade para fazer qualquer brincadeira hoje em dia na hora que não tinha antes? Mudou alguma coisa? Não mudou tanto, assim... É que, na verdade, as mudanças até foram mais profundas. Eu não vou poder dar tantos detalhes, porque algumas coisas eu sei mais de orelhada dentro de conversa dentro da empresa, tá? Então, assim, não é uma posição tão oficial tudo. Mas, ao mesmo tempo que houve o processo de fusão da ESPN com a Fox, que é o que todo mundo sabe que existiu também um processo, na mesma época, junto, tudo como a Disney... aproveitou, porque assim, a fusão da ESPN com a Fox, na verdade, a Disney lá nos Estados Unidos comprou 90% das operações da Fox no mundo. Né? A Fox só ficou com a Fox News americana, com o canal Fox News nos Estados Unidos. Acho que na Austrália também a Fox continuou, os canais Fox, tudo continuou pertencendo à Fox, porque o Rupert Murdoch, o dono da Fox, é australiano, né? Então acho que na Austrália ele quis manter. E mais uma outra coisa, o resto... a ESPN, a Disney comprou. E daí a operação Fox Sports virou uma... aí o canal Fox Sports nos Estados Unidos continua sendo Fox Sports, a TV aberta Fox continua sendo Fox nos Estados Unidos. Mas o estúdio de cinema mudou, né? O estúdio de cinema foi comprado pela Disney e as operações pelo mundo também foram compradas nesse pacote todo. E aqui no Brasil foi até uma exigência, né? Isso. Por exemplo, na Argentina ainda tem o canal ESPN e tem o canal Fox. Ficou assim por um tempo aqui no Brasil, né? Ficou. Até virar ESPN 2, ESPN 3. Isso, ficou. Lá na Argentina continua separado. Eu não sei em que regime, se a Fox foi vendida. Aqui no Brasil, o CAD, que é o Conselho de Defesa do Consumidor, é o Conselho não é Defesa do Consumidor, de regulação econômica, né, da economia. Não permitiu a fusão total ESPN com Fox. Ela, na verdade, disse que primeiro a ESPN a Disney, né, teria que botar a Fox à venda para quem quisesse. Para quem se interessasse, se não, daí poderia fundir, foi o que aconteceu, né? Mas nesse mesmo... Então, assim, estava tendo uma reorganização no mundo inteiro, né? Porque na Argentina, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos mesmo, algumas coisas. Então, a Disney aproveitou para reorganizar toda as coisas aqui no Brasil também. Então, enquanto teve a reorganização, a fusão de Fox com a ESPN, que é o que o público viu, teve também várias mudanças internas do grupo Disney no Brasil, entendeu? Então, algumas das coisas que o público acabou vendo não tem a ver com fusão com a Fox, tem a ver com novas diretrizes ou com novas ideias que vieram a partir desse processo interno da Disney. É que muita parte do público até fala, tipo, que a Fox Sports, até porque tinha o programa do Benji, o Fox Sports Rádio, que era mais entretenimento, mais brincalhão, e a ESPN era aquela pegada mais séria, como foi vestido de terno. Você só via mais brincadeiras assim com o saudoso Antero Greco e com o Amigão. Não, mas, por exemplo, no mesmo horário do Fox Sports Rádio, que era o programa do Benja, a ESPN tinha o Bate-Bola, que era um programa com o Bruno Vicari, que eu cheguei a fazer várias edições, inclusive, que era um programa bem zoeiro também. Era um programa que tinha muita piadinha. Tinha o Ale Oliveira presente. Isso, então tinha também. Então, já assim, aí é uma característica daquela faixa de horário, que é a faixa da hora do almoço. Porque é uma faixa que está pegando as pessoas que estão trabalhando e pararam para almoçar. Então você vai no restaurante por quilos, vai no boteco, tem a TV ligada, sempre está lá num desses programas, né? Tá agora no F90 da ESPN, vai estar nos programas do Neto da Band, né? Vai estar num programa assim. Então você pega esse público e, claro, você pega a molecada que está voltando da escola, que estuda de manhã, voltou da escola, chegou e quer ver esporte, ligou a TV. Então, acaba sendo um programa que... são programas que acabam sendo um pouco mais leves também. É um negócio para você assistir enquanto você está na hora do almoço. Público mais jovem ou que está vendo como uma tela num ambiente que você está conversando com o seu amigo no almoço. Então você tem liberdade para brincar. Não é para você chegar... do programa. Não é uma faixa de horário que normalmente é explorada para programação séria. Você vê que até o Globo Esporte, que lá na origem era um noticiário de esporte naturalmente, já faz muito tempo, lá na época do Thiago Leifert, já virou um programa bem mais leve, com uma linguagem mais leve e mantém até hoje. Então... acho que é uma questão da faixa de horário. Acho que essa é uma questão da faixa de horário. Mas
O que mudou foi, por exemplo, as pessoas pensam muito na fusão da ESPN com a Fox, do pessoal que trabalhava na Fox e veio trabalhar na ESPN na frente das câmeras, né? Então você fica pensando, então você fica vendo que veio o Hamilton Rodrigues, o Rodrigo Bueno, o Pascoal, o Mauro Naves, que já até saiu, o Sormani, veio o pessoal, né, que veio com a Fox, o Facincani. Mas não é só isso. Na área técnica, também, metade da ESPN hoje era da Fox. E aí tinha também que então, a Fox era no Rio, não é? Então, a Fox era no Rio. Então, metade, assim, operador de áudio, produtor, entendeu? Então, assim, os principais produtores ali que cuidam do dia a dia da Libertadores, alguns deles vieram da Fox. Tem gente que era da ESPN, mas tem gente que era da Fox também. Então, assim, até ficou interessante que até como ambiente de trabalho, virou um ambiente de trabalho que vai metade, ou pelo menos um terço, você está no Sumaré, em São Paulo, e metade ou um terço das pessoas são do Rio. São cariocas que vieram. Então, assim, até como ambiente de trabalho é legal, porque diversifica mais, são pessoas com experiência diferente, experiência de vida, até a ideia que você troca. São pessoas que torcem pro Flamengo, pro Vasco, pro Botafogo, pro Fluminense. Então, a brincadeira da redação já ficou mais diferente. Então, os clubes cariocas entram mais no dia a dia da redação, assim, como brincadeira ali de provocação, entendeu? Esse tipo de coisa. Sabe? Tem então... até o Minas vem bem pro debate também por causa da Mari Spinelli. Isso, só que isso daí, eu achei que isso não teria muito a ver com a Fox. Isso daí foi uma questão da sociedade estar plural, da sociedade estar evoluindo, e a gente está começando a se tocar de algumas coisas e dar mais oportunidades para mulheres trabalharem no esporte. Mas em relação à fusão mesmo, ESPN com Fox, tem isso, entendeu? Assim, para mim, o que mais me chama, assim, na minha cabeça, de quem está vivendo lá dentro, o que eu mais me lembro agora, sim, agora se acontece alguma coisa que o meu time ganha ou perde do Botafogo, vai vir alguém, ou eu vou ter alguém para tirar sarro, para brincar. Ou se perdeu do Flamengo, ou se perdeu do Vasco, se perdeu do Fluminense, porque agora tem muito. Antes tinha gente já, mas era bem menos. Agora tem bastante, assim. Tem bastante, então... Agora já fica de cabeça quente. A redação ficou muito mais polvorosa, por exemplo, quando chega aquele domingo com rodada de futebol... tinha uma turma lá de Minas forte, né? Tem uma turma de Minas forte. E tinha alguns cariocas também. E tinha a maioria de São Paulo, assim, né? Agora acontece vai ter Afinal, o Atlético Mineiro e Botafogo aqui em São Paulo teve debate. Isso. Então, muita gente, assim, entendeu? Até os secadores, até os cariocas que não torcem pro Botafogo, mas estão secando. Agora tem muito botafoguense lá, viu? Passou a ter muito botafoguense lá. Então, tem um operador de áudio lá da ESPN que eu nunca vi ele sem estar com a camisa do Botafogo. Todos os dias ele vai com uma camisa do Botafogo diferente, mas ele só trabalha com camisa do Botafogo. A única vez é quando ele foi trabalhar na operação de áudio no estádio, daí ele vai com o uniforme da TV, né? De resto, ele só tá... Então, tem uns caras muito loucos lá. Então, é divertido, assim. E pra mim, é o que mais me marca. É que agora, assim, eu tenho a quantidade de amigos flamenguistas, vascaínos, tricolores e botafoguenses aumentou vezes 5. Eu já tinha, mas agora aumentou vezes 5. E aí, falando um pouco dos Desimpedidos também, você fez o livro, como você falou na introdução. Atualmente, qual que é a sua relação? Você ainda visita às vezes? Eu gostava muito do programa O Debate Assopra, porque o Desimpedidos ele tinha aquela pegada que, em uma parte, ela começou a falar pouco de esporte, propriamente. Então, e aí você e o Bolívia eu adorava, porque eu achava o Bolívia muito conhecedor do debate futebolístico, e aí juntou você e ele num programa, eu adorava aquele programa. E tinha o Rudy Landucci também, né? Que daí era que também botava um pouquinho de isqueirinho ali, né? Ficava botando fogo na discussão. Então, assim, eu nunca trabalhei no Desimpedidos, tá? Eu tinha um acordo no Desimpedidos, assim, que eu comecei a frequentar lá porque eu fui chamado pela editora Panda, né, pela Panda Books, para escrever o livro do Desimpedidos. Então, eu comecei a frequentar lá para fazer entrevistas com as pessoas, para levantar as histórias, tudo, para compilar o conteúdo do livro. Só que daí, assim, né, como tudo lá, daí você vai pro vídeo, começa a aparecer. E assim, eu realmente sou um cara que gosta muito de história do futebol, tudo, eu comecei a falar sobre isso, e a galera, né, o público do Desimpedidos começou... Foi o Crack que deu o apelido, né? Foi o Crack que deu o apelido. Daí o público do Desimpedidos começou a gostar. Então eu comecei a ser chamado com mais frequência, né? Daí, assim, o meu acordo lá... Então, assim, eu nunca fui um funcionário do Desimpedidos nem nada. O meu acordo era, se eu participasse de algum programa
que naquela edição tivesse alguma chamada comercial, tivesse alguma venda comercial naquele programa, eles me davam um percentual. E eles sempre fizeram isso direitinho. Então, assim, eu nem ganhava, assim, eu não tinha um salário lá. Mas sempre que eu participava, e assim, eu sabia que eu usava lá também como uma forma de mostrar meu trabalho, tudo, né? Tipo, eu já tinha também um trabalho que estava meio pagando as contas, né? Assim, então, tava, assim, não estava bem não, mas assim, tava dando assim também, né? Então, eu falei, não, então eu vou usar isso aqui para tentar chamar um pouco a atenção, aumentar o meu público de alguma maneira, né? E aí a parte da ESPN também sempre tranquilo, nunca deu conflito. Não. Então não tinha problema. Mas aí hoje em dia você ainda tem alguma... Então, daí assim... Que mudou bastante lá. Não, mudou bastante. Então muita gente já eu não conheço mais. Tá? Muita gente que trabalhava lá. Quer dizer, tem gente que trabalhava lá que eu conheço porque era gente que trabalhou na ESPN e agora está trabalhando lá como produtor, assim, gente por trás das câmeras. É impressionante como tem muita gente que trabalhou na ESPN que trabalha lá e até tem um pouco vice-versa também. Tem gente na ESPN que trabalhou lá antes. Então, você acaba conhecendo, porque a relação das empresas é boa. Né? Então, assim, acaba tendo isso. Então, quando o Desimpedidos me chama para alguma coisa, quase sempre é liberado. A ESPN me libera, tudo, não tem problema. Então, assim, eu ainda tenho relação com o pessoal. Mas cada vez eu conheço menos as pessoas de lá, né? Porque mudou bastante. Mas ainda falo, às vezes, com o Bira. Eu mandei mensagem para ele outro dia. Foi por causa de alguma coisa do Santos. Que ele é santista, né? Daí, assim, eu mandei uma mensagem ali com uma brincadeira. O Chico, aí, uma vez ou outra eu falo com ele, ele me mandou mensagem outro dia, tá para ser o aniversário dele, né? Ele me mandou mensagem. Que mais? Assim, acaba acontecendo. O Bolívia também, assim, só que o Bolívia já saiu de lá faz tempo, né? Mas com o Bolívia também virei mais tomando mensagem. Até a gente... Até foi essa semana agora, a gente até... ou semana passada. Foi semana passada. Até mandei mensagem, a gente trocou mensagem rapidinho, assim. Coisa boba de dia a dia, sabe? Eu mando uma piadinha, assim, sabe? Aquela coisa que você manda pra manter contato. Né? Assim... Não esqueci de você. Vi isso aqui, lembra de você. Se de repente você só tá abrindo a porta pro cara resolver querer puxar assunto de alguma coisa, né? Então, ou pra falar mal de alguém também, né? Sempre legal. Pra falar mal dos outros também. Então eu tenho contato ainda, assim, até hoje, né? Agora, diminuiu porque eu conheço menos gente lá, né? Porque muita gente mudou. Né? Tem gente que às vezes eu descubro que eu conheço, que eu descubro que está lá, que assim, que eu nem sei que está lá, e de repente a pessoa, agora eu estou aqui. Eu falei, nem sabia. Né? Então... E aí, falando um pouco agora, entrando no debate futebolístico, a Libertadores, que é uma competição que a ESPN transmite, está na fase pré-Libertadores, e aí o time que está representando é o Corinthians, que tem até uma curiosidade que, se eu não me engano, só em uma ou duas ocasiões os dois times da pré-Libertadores avançaram para a fase de grupos. O Bahia empatou com o Boston River, o Corinthians teve uma derrota pesada para o Barcelona. Então, você acha que ainda dá? Você acha que o Bahia e o Corinthians classificam? Só o Bahia, nenhum dos dois? O Bahia classifica. O Bahia ganha no Boston River em casa, né? Eu não vi o jogo foi ontem à noite, e na hora do jogo eu estava no ar comentando uma outra partida, então eu ainda não vi como foi Bahia e Boston River. Eu vi que teve um gol anulado do Boston River, que o pessoal está reclamando, mas eu vi muito rápido esse gol, assim, eu vi nas redes sociais ainda, não parei para ver com calma, então não sei nem se o lance foi bem anulado ou mal anulado. Então eu vi muito pouco do Bahia e Boston River. Mas eu imagino que o Bahia ganha em casa do Boston River, né? O Bahia ganhou do The Strongest. Thiago Neves, se não ganhar do Boston... Não, o Bahia ganhou do... é aquelas coisas do futebol, às vezes acontece, o jogo maluco, né? O próprio CV contra o Corinthians, né? O Paris Saint-Germain deu um vareio no Liverpool e perdeu o jogo. E o Corinthians se enrolou contra o CV. Mas o Corinthians acho que está bem difícil. Assim, a chance ainda existe. Não estou falando que assim, já está eliminado. Faz um gol com 20 minutos de jogo. A torcida cresce, tudo. O problema é que o Corinthians tem tomado gol todo jogo. Se tomar um, já precisa fazer 4. Não tem. Então, mas de repente assim, o Corinthians acha o jogo, tudo, empolga, resolve fazer o jogo da vida, as coisas funcionam também, né? Mas então acho que assim, não vou dizer que já está eliminado, mas a chance é muito pequena agora. 3-0 é muito pesado para virar. Se fosse um jogo de meio de campeonato, o Corinthians faz 3-0 no Barcelona de Guayaquil, normal. Sim. Um jogo de mata-mata precisando fazer 3 é diferente a estratégia. Você entra com a obrigação de fazer 3, você entra mais tenso, você entra apressado, e o outro time não tá... O Barcelona vai entrar sabendo que é só não tomar 3. Exato. Então, por exemplo, se o Corinthians faz 1-0, o Barcelona de Guayaquil não tem que se abrir para buscar empate.
né? Ele tem que continuar se defendendo para não tomar 3 ou 4, né? Para uma classificação direta. Então, acho difícil. Mas ainda dá. E o Hugo Souza é bom pegador de pênalti, né? Então, o Corinthians, para uma disputa de pênaltis, até ficaria numa situação que vai. Supostamente, é um cenário que ele tem uma boa condição de ganhar. Então, talvez 3 já entre em campo pensando, pô, não precisamos de 4, precisamos no mínimo de 3. E né? o Garro e o Memphis fizeram uma partida bem ruim, né? Se eles estiverem num dia bom, já muda para Não, mas taticamente, o Corinthians foi muito mal, taticamente, principalmente. Acho que o principal erro do Corinthians contra o Barcelona em Guayaquil foi tático. Acho que o time estava muito mal montado. Principalmente no intervalo, talvez, que ele tira o Alex Santana, que era o único que estava conseguindo fazer uma marcação. Não, assim, eu entendi a ideia do Ramon de botar 3 zagueiros. Eu até acho que no ano passado o Corinthians jogou bem alguns jogos com 3 zagueiros, mas depois ele estabeleceu a linha de 4 com 3 volantes, né? Então, beleza. Aí, assim, você quer usar 3 zagueiros contra o Barcelona de Guayaquil, porque você quer se proteger melhor, sobretudo na jogada, na bola aérea, na jogada pelos lados, tudo bem. Mas seria bom se o Corinthians já tivesse usado mais essa formação ao longo do ano, né? Para não ser uma coisa que vem do nada. Então, isso já é um problema, veio do nada. Ainda assim, o Corinthians se defendeu bem no primeiro tempo. O Barcelona de Guayaquil não teve nenhuma oportunidade até os 46. Num pênalti infantil. Com um pênalti infantil do Tioca, que ele não precisava dar o bote. Ele podia só cercar o jogador, que ele estava indo para uma linha de fundo que ele não ia fazer. Provavelmente ia sair com bola e tudo. No máximo, ou ele saia com bola e tudo, ou ele ia chutar no pé do Tioca para conseguir um escanteio. Mas o Corinthians estava bem no jogo aéreo, estava bem protegido, não estava acontecendo nada no jogo, mas toma esse gol. E daí, acho que o Ramon tem um problema com o mata-mata, que assim, acho que ele tem um problema de visão estratégica para situações de mata-mata. Assim, um problema do Corinthians com a linha de 3 é que assim, eram 3 zagueiros, daí quem daria sustentação para o Corinthians avançar? Seriam os 2 alas, né? Os 2 laterais que virariam alas, os 2 alas e os 2 volantes, para conseguir fazer a bola chegar no trio de frente. Só que os dois já não faz sentido. Não, mas os 2 alas estavam tendo que voltar muito com medo do negócio, então na verdade virava, em vez de um 3-4-1-2, virou um 5-2-1-2. O Corinthians ficou sem meio de campo. Então o Corinthians se defendia bem, mas não conseguia sair. O Barcelona de Guayaquil ganhava todas as bolas no meio de campo e continuava jogando bola na área. Não acontecia nada, porque a defesa tirava, mas ficava nisso. Daí qual foi também o erro? Os 2 volantes que ele escolheu, né, o Alex Santana e o Bidu. O Bidon. O Bidon, ele é um bom volante, mas ele ainda não tem muito porte físico ali para um jogo mais pegado. Ele é o 8 e não o 5. Isso. Tinha que ser uma dupla que tivesse poder de desarme, mas poder também de segurar a bola, até de proteger a bola. Talvez o Rian em vez do... Não, o Carrilho. O Carrilho era o cara. O Carrilho é um cara que segura a bola, ele tem até um porte físico bom para segurar, habilidoso, para segurar um pouco, para fazer o Corinthians, quando recuperar a bola, caísse no Carrilho, ele segurar, manter, ganhar a dividida, segurar a bola e dali acionar o Garro, dali acionar o Memphis. Né? Então, sai o Félix Torres e o Tioca, entra o André Ramalho e o Carrilho. Só que ele entra no intervalo já com 1-0 contra e com... Precisando atacar. E com então, será? Então aí que tá. O Ramon, de fato, seria bom buscar o empate, mas o Ramon, ele vai montando o time para cada vez ir mais para frente e percebe que quando o Corinthians teve as suas melhores chances, logo depois tomou. Tem a chance o Memphis é uma oportunidade na cara do gol, logo depois sai o gol o gol anulado do Barcelona de Guayaquil. E o Corinthians equilibrou o segundo tempo, o jogo estava ali mais controlado, o Corinthians não estava passando tanto sufoco, até aquele gol anulado. Aquele gol anulado incendeia o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians fica assustado e o Corinthians volta a sentir ali, né, o momento, ficar perdendo a dividida. E daí o Barcelona começa a pressionar, dali faz o segundo gol para valer, né? E assim, faltando 10 minutos para acabar, e daí quando sai o terceiro gol, e daí o Corinthians manda uma bola na trave, daí sai o gol do Barcelona, e daí o Corinthians tem escanteio a favor, e daí sai o gol do Barcelona no terceiro gol. Então, assim, o Corinthians estava se atirando muito para frente. Você acha que talvez faltou um pouco de malandragem, porque assim, se ele perde de 1-0, é totalmente reversível na Então, volta. o Atlético de Madrid foi na quarta também, né? Ou foi na terça? Foi na terça. Na terça. O Atlético de Madrid jogou contra o Real Madrid na Champions League, no Santiago Bernabéu. Um jogo que foi bem equilibrado, mas em determinado momento o Real Madrid faz 2-1 no começo do segundo tempo, e daí chega lá no meio do segundo tempo, o Atlético de Madrid até não jogou para perder, foi um jogo para empate. Só que daí o Simeone se tocou, falou,
2-1 tá bom ótimo aqui, pra eu buscar. levo o jogo pro meu estádio, pro Metropolitano, com a minha torcida, e eu tento reverter lá. Pra que eu vou me matar buscando um gol de empate aqui, correndo o risco de tomar um terceiro gol, que vai fazer minha tarefa no jogo de volta ser muito maior? Porque é o confronto de 180, Então, não de 90. ele não recua o time, assim, ele não vai pra retranca pra segurar o 2-1 contra, mas ele faz substituições pra matar o jogo. Pro jogo morrer Segurar ali. Pra segurar o jogo, controlar. Matou o jogo, vamos ficar Famoso nessa. em casa a gente resolve. Então, faltando 10 minutos, o Corinthians estava sendo dominado pelo Barcelona de Guayaquil desde o começo do jogo. Estava tendo muitas dificuldades, mas faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, ainda estava 1-0. Então, talvez fosse o momento do Ramon falar, sabe de uma coisa? Esse jogo está muito difícil, não está rolando. Sei lá, gramado molhado, o Garro não está bem. Aí eu escolhi a formação tática, qualquer que seja o motivo. O Corinthians estava sendo dominado e estava na cara que não ia conseguir muita coisa ali. Mata o jogo, faz o jogo morrer ali, entendeu? E apaga o fogo do adversário, né? O adversário está quente lá, assim, não, apaga o fogo do adversário, fala, não vai rolar mais nada, viu? Você não vai conseguir. E deixa o adversário aceitar 1-0 também e morre com 1-0. O jogo aqui em São Paulo fica muito mais tranquilo. Não vai todo para frente. O terceiro gol, por exemplo, olha o terceiro gol que o Corinthians toma, tá todo mundo lá na frente, né? Então, faltou um pouco de visão estratégica do Ramon. E não é a primeira vez que o Corinthians, com o Ramon, tem sofrido em mata-mata por causa de algumas decisões muito corajosas, do Ramon, de querer atirar demais o time para frente. E você fica, mas será que era o momento de fazer isso? Para mata-mata, mata-mata é diferente, né? Mata-mata, às vezes você tem que pensar no jogo de volta, tudo. O Corinthians contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil perdeu só por 1-0 na ida, foi um milagre. Porque ele bota o Corinthians lá com Garro e Coronado, o Corinthians sem pegada no meio de campo, achando que ia conseguir empurrar o Flamengo de volta. Isso porque o Corinthians estava com um time misto ainda, né? Alguns jogadores não estavam porque a prioridade era o brasileiro ainda. E o Corinthians podia ter tomado uma goleada do Flamengo. Assim, deu muita sorte de não tomar. Contra o Racing mesmo, um jogo aqui em São Paulo, um jogo debaixo de um dilúvio, e ele bota um monte de jogador levinho, um monte de jogador assim, para atacar o Racing. Não, o jogo num dilúvio, você tem que botar um time mais pesado, né? Um time um pouco mais pesado para aguentar um pouco um jogo que vai ser um jogo mais rudimentar, assim, tecnicamente falando. O Corinthians até vira o jogo, só que morre fisicamente no segundo tempo. E daí o Racing empata e controla o segundo tempo e fica no 2-2. Quer dizer, o Corinthians poderia ter tido uma abertura maior para eventualmente ganhar um jogo em casa e chegar na Argentina com o resultado a favor. Então, acho que o Ramon, para a situação de mata-mata, tem tomado decisões erradas. Mas falando especificamente desse jogo com o Barcelona e também contra o UCV, tem até um meme que eles usam contra o Corinthians, que é o do acesso negado, que o Corinthians chega na Libertadores. Você acha que isso chega nos jogadores? Especificamente para o ambiente Libertadores, tipo, eles falam que a gente não tem tradição, a gente tem que provar para eles. Eu acho que essa coisa de a gente não tem tradição não chega no jogador. O que eu acho que chega no jogador é uma pressão desproporcional a partir de uma angústia da torcida, aí sim, pelos memes, pelas piadas, entendeu? Então, assim, a torcida ela fica muito reativa quando é Libertadores. Não só a torcida, o clube, o ambiente interno do clube deve ficar também, dirigente, conselheiro, a imprensa também fica, parte da imprensa também fica, e daí cria um ambiente de pressão desnecessário. A impressão que dá é que se o Corinthians mete 3 no Santos agora no fim de semana, a torcida vai continuar cantando quarta-feira. Isso, não, vai. E nesse caso, assim, eu até entendo que a prioridade é quarta-feira. Acho que se você chegar pro torcedor do Corinthians e falar, você troca, eu te garanto que você passa pelo Barcelona, mas em troca você vai ter que o gênio da lâmpada chega e fala, eu te dou, o corintiano faz um desejo, eu quero passar pelo Barcelona de Guayaquil. Tá bom, só que o gênio da lâmpada, só que em troca eu vou ter que... Vai tomar 2 gols olímpicos do Neymar. Não precisa ser 2 gols olímpicos, né? Mas assim, em troca você é eliminado pelo Santos em casa. Eu imagino que tá muito corintiano top. É claro, não vai querer ser uma eliminação. Claro, o corintiano, assim, ele vai querer classificar nos dois, tá? Mas assim, eu tô querendo dizer assim, a prioridade é a semifinal do Paulista ou esse jogo contra o Barcelona? A prioridade é esse jogo contra o Barcelona, tá? Se tiver que, assim, se o Ramon tiver que falar, olha, tem jogador aqui que não consegue jogar os dois, eu vou ter que poupar um ou outro. Qual jogo que eu poupo? Poupa contra o Santos. Porque contra o Barcelona de Guayaquil é a última chance, a última cartada. Né? Eu imagino que a visão da maioria seja assim. Não vai ser de todos, óbvio que não.
Agora, eu acho que essa pressão desmedida chega no jogador. Inclusive, a gente viu isso contra o CV. O Corinthians foi um jogo muito ruim na ida contra o CV. Muito ruim. Mas, na boa, era só fazer um jogo normal na volta que o Corinthians ganhava fácil da UCV. Só que no dia seguinte e na semana entre o jogo de ida e o jogo de volta contra o CV, criou-se um pandemônio. Virou uma coisa de pressão, comunicado, gente postando coisa, não pode jogar assim, aqui é Corinthians, aquelas coisas assim. E gente desesperada, vocês não entenderam o que é Corinthians. Cara, o Corinthians vinha jogando bem. Assim. Neste ano eu nem acho que o Corinthians vem jogando tão bem assim, mas o Corinthians vinha conseguindo os resultados até então. Acho que tem o jogo. Assim, o Corinthians tinha muitos elementos para acreditar que a vitória viria naturalmente no jogo de volta. Só que criou-se um clima de tanta pressão, de tanta assim, por nada. Assim, não, por nada não, empatou com o CV, que vergonha. Cara, empatou com o CV, tá bom, resultado ruim. O Bahia empatou com o Bolson River, entendeu? Tá bom, agora você ganha na volta e pronto. Só que então assim, era pra criar um ambiente de mais naturalidade, tipo, não, esse jogo não foi legal, vamos melhorar, mas tudo bem, vamos jogar o nosso jogo e a gente classifica. Não, criou-se um ambiente de desespero, de urgência, desnecessário pro jogo. Daí que acontece? O Corinthians vem pilhadão pro jogo de volta, faz 1-0 rápido, beleza. Tá dentro do script. Só que no que toma o gol aos 6 minutos, faz um gol com 2, toma aos 6. Já fica aquele burburinho ali. Entendeu? Então, e aí, que faz o segundo, faz a mesma coisa e então você tirou a naturalidade do jogo. Porque você botou a pressão para dentro de campo. E eu acho que o Corinthians na volta, o problema do Corinthians não foi que jogou de salto alto. Acho que na ida jogou um pouco de salto alto. Na volta, acho que não jogou de salto alto. Na volta, jogou com uma tensão desnecessária. Então, errava passe bobo, sabe? Não conseguia raciocinar com tranquilidade, não jogou com naturalidade. Então, você jogou com uma tensão desnecessária contra um time que é muito pior que o seu. Então, acho que essa tensão chega. Então, daí, acho que o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, aí o Corinthians chega assim, o Barcelona está melhor, o Corinthians tem decisões táticas erradas, começa a ser dominado, e daí bate, ai meu Deus, será que a gente vai perder? Será que a gente não consegue jogar esse campeonato? Tem que tratar com mais naturalidade se quiser ganhar. Mas sempre que é Corinthians na Libertadores, fica essa coisa, e eu achava, lá atrás, que quando ganhasse a primeira... E assim, até o André Sanches, na época, falava isso, né? Depois que ganhar a primeira, tem que jogar sempre, porque daí uma hora ganha e quando ganhar vai virar natural. O Corinthians não conseguiu transformar isso em algo natural. Jogar Libertadores pro Corinthians é sempre um negócio meio, sabe? Fica um negócio assim que todo mundo fica de olhão aberto, entendeu? E daí acho que acaba afetando. Né? O Corinthians tem eliminações ali, Guarani do Paraguai, Colo-Colo, que não deveria ter. Nacional em casa, que não deveria ter. E até aproveitando ainda o Corinthians, mas indo para o gancho do Paulista. Temos os dois confrontos agora, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. Do Corinthians, acha que isso vai afetar até a escalação, o ânimo da equipe contra o Santos? Quem você acha que passa entre Corinthians e Santos? E Palmeiras e São Paulo, tem o debate do gramado sintético, não sabe se Lucas e Oscar vão jogar todo o tempo, o Palmeiras classificado, em paz com a torcida. Qual vai ser a final do Paulistão? Eu acho que essa derrota para o Barcelona de Guayaquil afeta a situação para o Corinthians, sim. Primeiro que o Corinthians vai jogar com mais pressão, a torcida vai apoiar porque ela apoia, mas se a coisa começar a ficar ruim, eu acho que o torcedor corintiano não é de vaiar, né, durante o jogo, mas fica aquele burburinho no estádio, né, aquele som meio... Sabe quando você percebe que as pessoas estão muito conversando entre elas? Ali, ai meu Deus, e aí, sabe? Como ficou no segundo tempo contra o CV, esse clima assim? Não teve vaia, mas teve essa sensação esquisita no estádio, né? Então, acho que isso afeta. Afeta que talvez o Ramon Dias resolva poupar um outro jogador pensando em estar 110%, o máximo possível contra o Barcelona. Então, talvez, sei lá, Memphis não entre para entrar o Thales Magno, alguma coisa assim, sabe? Ou não entra Garro para entrar Coronado. Não sei se vai ter condição de jogo, mas alguma coisa assim. Então, acho que isso afeta sim. E o Neymar amigos santistas falaram que acharam que é ruim para o Santos, porque o Corinthians vai jogar com muita vontade, porque o Corinthians vai ter que jogar para dar uma resposta, tudo. Até é verdade, mas eu acho que o lado em que afeta negativamente é maior do que o lado que afeta... O favorito é o Santos? Eu não vou dizer favorito, mas assim, o meu palpite passou a ser Santos ganhar o Santos passar, vai. É que eu acho que a estratégia do Corinthians casa muito bem para jogar contra um Santos, por exemplo. Porque o Santos tem Guilherme Soteldo, Neymar e Tiquinho, o Corinthians joga com 3 volantes. O Corinthians anula o jogo no meio de campo.
Mas, por exemplo, no 2x1 do Paulista, o Corinthians teve dificuldade com o Santos no começo do jogo, por exemplo. E assim, tem que ver a condição do jogo do Neymar, né? Que ele saiu contundido, aparentemente não vai ser não é nada grave, né? Mas então, se ele tiver 100% liberado, ajuda muito o Santos. Mas meu palpite era Corinthians e agora virou Santos. Porque acho que isso vai afetar até nas escolhas físicas que o Corinthians pode fazer para o jogo. No Palmeiras e São Paulo, acho que o São Paulo está numa fase se arrastando um pouco, né? Acho que desde a vitória contra o Corinthians, o São Paulo começou a se arrastar, né? Um pouco no campeonato, não tem jogado um bom futebol. E o Palmeiras, pela forma como classificou, quase sendo eliminado, faltando 5 minutos para acabar a fase de classificação, o Palmeiras estava sendo eliminado, né? Então acho que o Palmeiras ganhou uma nova vida, essa coisa do quase eliminado que sobreviveu e agora falaram... Mata-mata é outro campeonato. Para pegar uma analogia que o São Paulo usou muito no passado, eu só vi o Jason ali, né? Parecia que estava morto e está vivo. Então acho que o Palmeiras parece estar jogando assim, agora não tem mais nada a perder, porque quase perdeu todo o campeonato, né? E ainda mais com o mando do Palmeiras, tudo, jogando lá em... Seria a sexta final seguida, né? Então eu 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Eu vejo o Palmeiras como favorito. Então meu palpite de momento seria um Palmeiras e Santos na final. E aí o campeão? Bom, ele tem que ver até lá, né? Porque assim... Hoje. Eu não acho que é tão fácil, assim, tão lógico assim que é o Palmeiras porque está com um time mais forte, melhor campanha. Eu acho que o Santos está numa fase ainda muito com aquele encantamento da chegada do Neymar, de jogadores que chegaram, que tava assim, o Santos começa o ano... Começou assim, do Réveillon, né? Virou ali o Santista ali, virando o ano, estourando o champanhe do Réveillon, com uma sensação muito ruim pro time dele. Sem treinador, sem time direito. E, de repente, o Santos começa não só traz o Neymar, mas traz outros jogadores também. Traz Tiquinho Soares. O time qualificou o Guilherme, que até jogou bem ano passado, mas entrou numa fase espetacular, tudo. Então, o Santos está numa fase, assim, está num embalo que, às vezes, é um embalo difícil de impedir. Eu não acho que... Assim, o Palmeiras seria favorito, porque é um time, no geral, melhor. Decidiria em casa, né? O jogo de volta seria no Allianz Parque. Mas eu não acho que é tão simples assim, não. Acho que um eventual final com o Santos, que daí o Santos viria de uma eliminação contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então o Santos viria também com muito ânimo. Acho que seria uma final bem interessante e bem equilibrada. E aí até pegando o gancho do Neymar. O Neymar voltou a ser convocado para a seleção. Muito se especulou que talvez ele seja até o falso 9, né? Que seria o Rafinha centralizado, o Rodrigo numa ponta, Vinícius Júnior na outra, o Neymar de falso 9. Esse é o caminho da seleção? Também a convocação. Teve algum nome que você desaprovou? Esse é um dos caminhos, tá? Esse é um dos caminhos. Para a seleção. Acho que é um caminho bem possível, porque é um caminho que se aproveita o Dorival jogadores... costuma jogar melhor com o centroavante. Ele gosta com o centroavante. Aliás, o Dorival gosta de dupla de ataque, assim, no Flamengo, vai no São Paulo com Caleri e Luciano, no Flamengo com Pedro e Gabigol, ele botou Pedro e Gabigol juntos, né? O Dorival ainda gosta de dupla de ataque, né? O Brasil tá mais difícil. Esse é um caminho possível, né? Esse é um caminho possível. Ou talvez o Neymar e o Rafinha até revezando um pouco, tudo, né? Mas tem que ver no campo também como isso responde. Tem que ver no campo como isso funciona. E acho que isso é importante, né? Então, acho que essa questão. Sobre a convocação... Assim, teve umas... assim, eu concordei com a maioria dos nomes. Então, não tem uma discordância muito brutal, não, dessa convocação. Que agora me fugiu, assim, tinha um outro nome que eu tinha achado, será que? Mas agora me fugiu quem? Tinham falado, por exemplo, do Andrei Santos, que podia ganhar uma vaga no meio de campo. Sim, o Andrei Santos vinha jogando bem, né? Ele preferiu o André e o Bruno Guimarães. Para mim, assim... Mais do que a convocação da seleção, acho que a questão para mim é do jeito da seleção jogar. Porque a geração do Brasil não é ruim. As pessoas falavam péssima geração, sei lá o quê. Eu até puxei aqui. As alterações que eu faria na escalação seria o Lucas Perry no Ederson, porque eu acho que pelo momento faria mais sentido. Não sei a condição física do Samu Lino, mas eu acho que o Danilo ele poderia ser convocado na zaga. Ser convocado para lateral... Mas é que eu acho que o Danilo é convocado para fazer qualquer uma ali que precisar, entendeu? Isso ajuda. E o Hulk, eu acho que poderia talvez ser esse centroavante, caso ainda mais sem o Pedro. Não sei, é que daí talvez ele tivesse que tirar o Estevão, né, da convocação. Ou o Matheus Cunha.
Não, Matheus Cunha chamava. Matheus Cunha chamava. Quando eu vi a convocação, mesmo me atentei a esses nomes, assim, ao Matheus Cunha ter tido oportunidade de novo, tudo que eu achei interessante. A volta do Neymar, que acaba sendo a grande notícia, né? E o Matheus Cunha como meia, né? Então, agora o Matheus Cunha pode ser esse falso centroavante, não é a dele, ele não joga tão bem assim, já insistiram demais com ele ali e acabou tendo problema. Mas numa situação de emergência de jogo, de segundo tempo, pode tentar, né? Agora, para mim, o principal, assim, as pessoas às vezes se apegam muito a um nome ou outro na convocação da seleção, e eu acho que tem uma questão mais do trabalho coletivo e de aproveitar esses jogadores que tem. Dá para trocar um ou outro e ficar um pouquinho melhor de talento? Dá. Mas, tá bem. Mas, assim, a questão para mim é, por exemplo, a seleção ainda está jogando um jogo que, assim, toca muito a bola, toca para tentar achar espaço. Acho que o Brasil tinha que acelerar mais o jogo, porque as características dos jogadores de hoje da seleção é de um jogo mais frenético. Tá? Então você pega Rafinha. A gente pode jogar com 4 pontas no de atacante. Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, ele é um meia que ele carrega a bola em aceleração. Ele não é um meia que pega a bola, toca de um lado. Ele não é um chave que pega a bola e fica distribuindo o jogo. Assim, contra uma defesa fechada. Ele é um jogador que vai em progressão. Até porque ele é fisicamente forte. O Joelinton também foi convocado. Então, assim, é um jogador que... O próprio Gerson tem muita presença de área também para forçar no ataque. Então, o Brasil, acho que tem que... Fazendo uma generalização aqui, tá? Mas tem que estar mais para Klopp do que para Guardiola. Entendeu? Mais para Liverpool do que para Manchester City. Ser mais direto, assim, acelerar mais o jogo. Por isso que, por exemplo, o Vinícius Júnior na seleção, ele tem mais dificuldade, porque ele sempre... Porque o Brasil dá tempo da defesa adversária se montar e daí tenta abrir um espaço. O Vinícius Júnior vai muito melhor em velocidade, né? Então, pegando o zagueiro correndo para trás, tudo. Então, para mim, acho que o principal ajuste que o Brasil tem que fazer é isso. E daí, assim, um jogador ou outro pode até mudar, mas de fato, assim, também assim, a geração não é ruim como muita gente fala, mas a gente não tem nomes como a gente já teve no passado, em certos momentos do passado. Mas as pessoas lembram, não tem o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o Kaká, assim, tem o Neymar e o Vinícius Júnior, e agora o Rafinha está muito bem nessa temporada, né? Mas não tem esses jogadores assim que você falava, nossa, entendeu? O Vinícius Júnior no clube tá assim, na seleção ainda não, né? Então ainda precisa se soltar mais na seleção, tudo. Então, acho que a questão mais é fazer esse time jogar. Esse time pode jogar muito mais, independentemente de trocar um nome ou outro. E aí, aproveitando o destaque do futebol europeu, os jogadores têm alta no futebol europeu. A gente tem a Champions, você até citou um pouco atrás o jogo do Real Madrid, Atlético de Madrid. Quem você vê como o favorito para essa Champions? Está com um novo formato, ficou mais mecânico, menos mecânico, aliás, mais jogado. E também da Premier League, né, que talvez seja o principal produto das ligas europeias. O Liverpool tá com a taça. Não, na Premier League o Liverpool vai ser campeão, tá? Isso já dá pra falar. Assim, seria um negócio muito surpreendente. É mais a briga pra ver quem fica com o vice. Se vai ser o Arsenal. Agora, na Champions League, eu acho que o Liverpool é o favorito, sim. Ainda mais da forma como ganhou o Paris Saint-Germain, foi dominado totalmente pelo Paris Saint-Germain e deu um jeito de ganhar o jogo. O Liverpool vai ter uma reta final de temporada mais tranquilo, porque eu imagino que já esteja com o título inglês encaminhado ou garantido. Então pode até tirar um pouco da Premier League. Enquanto que o Real Madrid, por exemplo, e o Barcelona vão estar lá na pauleira, ali, rodada a rodada do Campeonato Espanhol. Foram os três, inclusive a Giovana aqui, que ela veio aqui, eu fiz exatamente essa pergunta para ela, citou exatamente esses três. O Real Madrid se deixar chegar, o Barcelona que está jogando bem e o Liverpool que então. E o Real Madrid ainda tem que resolver a questão com o Atlético no jogo de volta, né? Então, assim, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Real Madrid não está classificado só porque ganhou de 2-1 na ida. Meu palpite até é o Real classificando, mas é plenamente cabível o Atlético de Madrid classificar. Então, a situação do Real Madrid e do Barcelona, com o calendário, a pauleira que está, é muito mais difícil. E o Liverpool pode gerenciar. E o Liverpool parece estar com um time realmente muito forte. Então, eu vejo o Liverpool bem ali para ganhar. Mas seria o meu palpite hoje, o meu favorito. E aí tem a grande surpresa talvez tenha sido o Arsenal, que até aquele meme, ele não tem centroavante, ele não tem reforços, mas ele tem o povo. Ele conseguiu fazer 7-1 com 3 centroavantes lesionados, os 2 pontas titulares lesionados. E, é claro, não sei se dá para chegar, o Arsenal é um time que pessoalmente eu gosto muito, mas
até tem um debate que ele não tem a Champions League ainda. Tem gente que fala que o Chelsea e o Manchester City historicamente passaram o Arsenal por causa dessa Champions. Então, pergunta mais objetiva. O Arsenal é o maior de Londres? Mas assim, isso daí não é um debate. Eu acho que qualquer um vai concordar com isso, assim, qualquer um que... Saiba que o futebol começou antes de 2000 Não é só isso, que você vai pra lá, tudo, assim... as novas gerações, não sei quantos anos você tem, mas as novas gerações, eu sou um pouco mais velho, não pareço Passo tanto... 23 amanhã. Tá, eu tenho 46 já. O pessoal de hoje tá muito, assim, acha que grandeza se mede no currículo, na cartilha, assim, fala, Se for assim, você pega o Nottingham Forest... o Nottingham Forest, na boa, vai. Digamos assim, se o São Caetano não tivesse tomado a virada do Olímpia na Libertadores e que tivesse ganhado uma Libertadores, o São Caetano seria maior que o... Eu não vou nem pegar... Seria maior que o Atlético Paranaense, que o Curitiba, que o Guarani... Se o Arsenal São Caetano não é maior que o Guarani. Belete, e ele ia ficar 4 vezes maior por causa de uma bola que não ia entrar. Exato. Então, assim, o pessoal também fica medindo grandeza só por lista de títulos. Lista de títulos faz parte de ser grande. Mas não é o único. Torcida, tamanho de torcida é um elemento fundamental. Eventualmente, patrimônio, estrutura. Mas tamanho de torcida é um grande medidor. O tamanho de torcida, o Arsenal é de longe a maior torcida de Londres. Então, assim, isso é um fator relevante. E assim, por exemplo, como você também mede a grandeza de um clube? O quanto esse clube repercute, o quanto esse clube incomoda até os outros. Ele é o que tem mais participações na primeira divisão inglesa, sim, é o que tá maior campeão da Copa. Tá 100 anos na primeira divisão, mais de 100 anos. Então, e o segundo é o Everton, que está a 70 e poucos, assim, uma diferença bem grande. Então, assim, a grandeza se mede por várias outras coisas. O Corinthians, demorou para ganhar a Libertadores, ganhou em 2012. Ele virou um clube especialmente maior por causa disso? Não, ele já era enorme e continuou sendo grande. O Fluminense, o Botafogo ganharam agora a Libertadores pela primeira vez. Eles se tornaram clubes especialmente maiores do que eles eram. Assim, na boa, ter sido o time do Garrincha e a base da seleção de 62 junto com o Santos é um motivo de grandeza muito maior para o Botafogo do que ter ganhado a Libertadores. Ganhar a Libertadores ajuda. Claro, é um título, o torcedor vibrou. Mas assim, você fala assim, por que o Botafogo é grande? O Botafogo teve aquele time dos anos 60 aqui, não ganhou Libertadores, porque o sistema de disputa era outro, porque tinha o Santos do Pelé disputando junto, porque o Peñarol era metade da seleção uruguaia, porque o Independiente era metade da seleção argentina, porque a arbitragem era um horror na Libertadores e o Botafogo acabou não ganhando lá. Mas aquele time do Botafogo, aquele time ajuda muito mais a mostrar que o Botafogo como clube é enorme do que, eventualmente, o título de Libertadores, que é legal. Mas assim, a grandeza do clube não se mede só por título. Então o Arsenal é maior, assim, não tem dúvida. O Arsenal é um clube com muito mais torcida, com mais títulos ingleses. Então, assim, com um título doméstico, quando é um contra o outro, quem ganhou mais, entendeu? Então, assim, tá bom. Assim, eu sei que o torcedor do Arsenal fica ali incomodado de não ter uma Champions, mas assim, é mais um caso que você fala, olha, tem... Esse clube, pelo tamanho dele, ele deveria ter uma Champions. Então, assim, é uma falha do currículo desse clube não ter uma Champions. Porque pelo tamanho que ele é grande o suficiente com clubes menores que ele tem. Tipo o Nottingham Forest e o Manchester City. Então, ou sei lá, o Steaua Bucareste da Romênia. Né? Mas... O Arsenal é grande. E, assim, por exemplo, o Atlético de Madrid não tem Champions. O Valência perdeu uma Champions nos pênaltis para o Bayern de Munique. O Valência chegou em 2 finais e perdeu uma para o Bayern de Munique nos pênaltis. Digamos que o Valência ganhasse aquela nos pênaltis. E daí ele fosse campeão. E o Atlético de Madrid não teria. O Valência seria maior que o Atlético de Madrid? Não é. Não é maior que o Atlético de Madrid. Então, por exemplo... que na Itália os 3 grandes ganharam, né? Na Argentina, o São Lourenço também demorou muito para ganhar a Libertadores. Aqui no Brasil tem muita gente que acha que o Estudiantes e o Vélez são maiores que o São Lourenço, porque o Estudiantes tem 4 Libertadores e o Vélez ganhou uma há mais tempo, então a gente está acostumado a ver. O São Lourenço é maior que o Estudiantes e que o... Independiente é o maior da Argentina? Não, o Independiente não é o maior da Argentina. Mas o Brasil é maior que a Argentina em seleções, tá? Mas aí só bate pronto, não precisa nem justificar, só porque eu fiquei curioso mesmo. Aí entre City e Chelsea, qual dos dois é maior? Essa é uma boa pergunta. Seria difícil, hein? Porque, assim... os dois clubes têm histórias parecidas. São, assim, vai... No âmbito mais generalista, vai. Eram clubes tradicionais, que tinham títulos,
mas não eram gigantes, grandes clubes, eram clubes importantes do país, tá? Eles eram importantes na Inglaterra. Só que deram um salto tremendo a partir do momento de uma injeção de dinheiro, quando o dono comprou, e daí começaram a ganhar títulos com uma frequência e títulos de um tamanho que eles não ganhavam antes. Mas eles não eram pequenos. Chelsea não era um clube pequeno, o Manchester City não era um clube pequeno. Tá? O Manchester City ele tem um nível de domínio na sua história. A sua história, que é o presente, mas faz parte da história, da trajetória do City, maior do que o Chelsea. Ao mesmo tempo, o Chelsea ele era um clube com um pouco mais ele era um clube com mais relevância pré-injeção, no século XX, antes da injeção de dinheiro que os dois times tiveram. O Chelsea era um time que, em geral, tinha classificações melhores, mais participações na primeira divisão. A gente vai ter uma ideia mais clara quando o City ainda está nessa fase do Guardiola, que o time ganha muito. Talvez quando o Guardiola sair, e daí a gente assentar onde ficou o City depois que o Guardiola saiu. Qual foi? Do mesmo jeito que a gente viu onde o Chelsea ficou depois que o Abramovich saiu, depois que o Mourinho saiu, sei lá, o que a gente viu qual que foi o patamar em que o Chelsea se estabeleceu, a gente vai ver qual que é o patamar que o City se estabelece e daí a gente vai ter uma visão melhor. Hoje, a sensação que passa é de um City maior, mas eu ficaria com o Chelsea porque no século XX ele era um clube, assim, eles tinham trajetórias parecidas, mas o Chelsea era um degrauzinho acima do City, assim, mais participações em primeira divisão, mais títulos, entendeu? Assim, então, eu colocaria o Chelsea um pouco acima. Mas os dois eram tradicionais, tá? Não eram clubes pequenos, não. E aí, já encaminhando para a nossa reta final, tem as 5 grandes ligas, 6 se contar a portuguesa. O Campeonato Brasileiro, se fosse uma liga europeia, ele seria a 7ª liga? Onde que ela estaria ali? A disparidade? Não, eu acho que o Brasil hoje briga com a França pela 5ª. Maior que a portuguesa? É que assim... Eu até acho que Porto, Benfica e Sporting, se jogasse o Campeonato Brasileiro, disputariam o título. Eles são bons. Eu vi gente falando que o Gyökeres tinha que brigar pela bola de ouro. O Gyökeres seria artilheiro do Campeonato Brasileiro. Assim, e o Gyökeres seria o centroavante da seleção brasileira se ele fosse brasileiro. Mas o Porto, Benfica e Sporting, se disputassem o Campeonato Brasileiro, brigariam pelo título sim, tá? Que eu acho assim que como se o Flamengo, o Palmeiras disputassem. Então, é que eu acho que o resto do portuguesão fica abaixo do brasileiro. O Braga, acho que faria um bom brasileiro. Até que o Braga é um time cheio de brasileiro também. Mas o Braga faria um bom Campeonato Brasileiro. Mas os outros já sofreriam mais. Espanha, Alemanha, Itália e Inglaterra ainda ficam acima. Mas eu vejo o potencial do Brasil ir brigar com Alemanha e Itália. Assim, ainda tem que... E assim, eu acho que hoje briga com a França. Tá? Os melhores times da França acho que são melhores que os melhores times do Brasil. Mas aí no geral ali, né, na média de tudo, acho que tá mais acho que o brasileiro briga ali, né? Agora, se organizar um pouco mais, organizar calendário assim, até para a questão do calendário, até para os clubes conseguirem, por exemplo, aproveitar melhor o trabalho dos treinadores, o treinador vai poder treinar melhor o time, os jogadores vão poder jogar com mais intensidade, falar, não, o nível de intensidade na Europa é outro. O nível de intensidade na Europa é outro, mas não é porque o jogador brasileiro é preguiçoso, o jogador que joga no Brasil é preguiçoso. É porque o jogo aqui no Brasil no calor, numa temperatura muito maior, então você pode morrer. E também porque joga demais, com viagens muito mais longas, né? O Campeonato Brasileiro é como se o time europeu jogasse uma Champions League assim, todo domingo. Porque as distâncias são muito grandes. Então são viagens... O Corinthians viajou 8 horas para chegar em Guayaquil e jogar. Foi Libertadores, não foi brasileiro. Mas você vai jogar em Salvador, Fortaleza, mesmo Brasília, Porto Alegre. Ou imagina um time o Fortaleza quando tem que viajar para Porto Alegre, Fortaleza quando tem que viajar para Curitiba para jogar. Olha o tamanho das viagens que o Fortaleza faz, que o Bahia faz, que o Sport faz, o Ceará. Então, na Série B, então, Paysandu, Remo, Amazonas. São distâncias que o europeu só convive quando tem jogo de Champions contra time do leste europeu. Porque senão você fica só naquele lado entre Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra, que é tudo voo curtinho também, né? Que é tipo São Paulo, Minas. Então, o desgaste é muito maior. Então, o calendário, acho que seria justamente também para ter um pouco mais de desafogo, para os clubes poderem aproveitar melhor até o dinheiro que eles estão gastando nos jogadores que eles estão gastando.
né? Então, mas de potencial assim é grande e de dinheiro ainda está atrás, mas acho que tem formas de compensar, né? Então, o talento que o futebol brasileiro não só desenvolve, mas cada vez mais tem buscado também em países aqui da América do Sul, tudo tem sido mais equivalente. E aí, falando um pouco da Liga Italiana, que é o time que você torce, né? Tem o Verona. Eu mesmo lembro bastante, tipo, é até curioso porque eu gostava muito daquela Inter de 2010, que eu sou muito fã do Eto'o, tinha o Júlio César, o Lúcio, o Maicon, que eu achava muito bom. Embora por algum motivo que eu não sei explicar, eu prefiro o Milan entre os dois. Sempre gostei muito do Torino, eu achava o símbolo muito bonito, o uniforme, depois que eu fiquei sabendo da história do voo. Uhum. Tinha aquele... Tem até uma história engraçada do Napoli de 2011, que eu jogava no PlayStation 2, tinha o Hansik com aquele cabelo. Aí eu lembro que eu gostava muito, usava ele no ataque, ele, o Cavani e o Lavezzi. Aí tinha o Paulo Cannavaro na zaga, o Maggio na lateral. E aí, como que você vê o campeonato italiano, que já foi o maior de todos, e também o seu amor pelo Verona, né? Seu time, Verona, como que... Eu sei como começou, mas para o público, como que começou essa torcida pelo Verona? Bom, primeiro o campeonato italiano, acho que a Itália, o campeonato italiano dos anos 80, 90, era o maior campeonato do mundo, assim, talvez eu acho que ele era maior do que a Premier League é hoje, assim, considerando o universo da época. Em relação à disparidade econômica, em relação a resultados, o nível de domínio que os times italianos tinham sobre os de outros países que a Inglaterra não tem. A Premier League é a melhor e maior liga do mundo hoje, mas alguns dos grandes craques do futebol mundial jogam na Espanha, por exemplo, ou jogam na França, ou no Paris Saint-Germain, né? Estavam jogando até outro dia, né? Então tem muitas dessas coisas que acontecem. Por exemplo, durante muito tempo a Premier League já era para muita gente o melhor campeonato do mundo, mas os dois super craques do futebol mundial, Messi e Cristiano Ronaldo, estavam na Espanha. Então ficava isso, né? E daí na Champions chegava o Barcelona e o Real Madrid, que chegavam longe, né? E o Bayern de Munique também. Naquela época não era tanto assim. Claro que os italianos ganhavam todos os títulos, mas havia um domínio maior. E todos os principais craques do futebol mundial efetivamente estavam na Itália. E daí você pegava, por exemplo, daí chega lá, o Barcelona monta um super time, montou realmente um super time com Stoichkov, Romário, sei lá o quê. Daí foi fazer a final da Champions League com o Milan, tomou de 4-0. O Real Madrid, La Quinta del Buitre, um Real Madrid dos anos 80, um Real Madrid histórico, um Butragueño, Hugo Sanches, timaço do Real Madrid, pentacampeão espanhol, pegou o Milan do Arrigo Sacchi na Champions League e tomou de 5-0. Então, assim, tinha uma diferença muito grande. A Copa da UEFA, que que depois se transformou em Liga Europa, teve em 2 anos 2 times italianos fazendo a final. Teve um ano que foi... E naquela época, assim, eram 4 times só por país. E era o único campeonato que tinha mais de um time por país. Nos outros era um só por país, né? Na Copa dos Campeões, que é a atual Champions, e na Recopa, que não existe mais. Mas teve ano que a Itália ganhou os 3 títulos, e teve ano que ganhou os 3 títulos, sendo que a final da Copa do UEFA foi entre os 2 italianos. Teve uma final entre Inter e Roma, e teve uma final entre Fiorentina e Juventus. Até time menor, Bolonha chegou em semifinal de competição europeia na época, tudo. Então, o italiano dominava muito, mas acho que os italianos perderam o bonde da história. Eles não souberam modernizar a liga, a estrutura de liga, não souberam entender o momento de globalização, de como poderia ajudar isso. Os ingleses entenderam. E os italianos também, aí uma coisa que cobrou seu preço lá na frente, mas em 1990, quando eles organizaram a Copa, eles tiveram um conceito errado na hora de fazer os estádios modernos para a Copa de 90. Eles fizeram... Porque aí é uma questão interna da Itália. O órgão esportivo mais importante da Itália é o Comitê Olímpico Italiano. Lá ele tem um poder que é assim, muito maior que o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, para financiamento das obras dos estádios da Copa de 90, foi tudo via CONI, que é o Comitê Olímpico Nacional Italiano. Né? E daí o CONI, para aprovar um estádio via Comitê Olímpico, tinha que ser um estádio olímpico. Então, quase todos os estádios da Copa de 90 foram construídos ou foram reformados construindo com ou mantendo quando era reformado, mantendo as pistas de atletismo, por exemplo. Então, são estádios, daí vieram vários estádios com pista de atletismo, estádio que era muito ruim para o público ver. Né? Estádios que eram... E todo estádio que pertence ao
ao Comitê Olímpico Italiano, com pista de atletismo, que é ruim para o público ver o jogo. Na época, isso não foi um problema tão grande, só que dali 10, 15 anos, isso começou a cobrar seu preço, porque o público começa os clubes começam a faturar num outro nível. Antigamente, você só vendia ingresso e pronto. Você vende ingresso, as pessoas entram e vê. Não, você começa a potencializar muito mais o faturamento com o estádio, com venda de produtos, com, né, esse tipo de coisa, com venda de camarote, sei lá o quê. Os estádios italianos estavam muito defasados, enquanto os estádios ingleses, eles já se modernizaram. São estádios muito antigos, a maioria, mas se modernizaram, já considerando isso. É tudo estádio league, né? Que a torcida fica em cima, é bom para ver, é bom para vender camarote, sei lá o quê. Os estádios italianos, até por uma questão de burocrática, que o estádio às vezes ainda pertence à prefeitura, ao Comitê Olímpico, o clube nem tinha condição de trabalhar isso para ele. E até hoje tem muito isso. Até hoje tem muito estádio italiano que é assim. Então, o próprio estádio do Verona ainda é o mesmo estádio da Copa de 90. E, inclusive, assim, tem pista de atletismo e tem hoje setor que eles nem vendem mais ingressos, porque é péssimo para ver jogo. Então, é um estádio que tinha 40 mil de capacidade, hoje ele é vendido 20, 25 mil ingressos. Porque tem setores enormes ali que eles nem abrem porque não dá para ver jogo dali, de tão ruim que é a visão. Então, acho que os italianos também perderam essa oportunidade. Então, agora está tendo uma correria ali para tentar modernizar estádio. A Juventus fez isso, o Torino fez isso, Milan e Inter. O Giuseppe Meazza, o San Siro, até era um estádio que não tinha pista de atletismo, já porque é um estádio bem antigo, mas estão querendo modernizar o estádio, ir atrás de estádio novo, a Roma. Então, na Itália, assim, estão uns 15, 20 anos atrasados em relação a isso. Mas aí você falou... E teve assim, tinha muito dinheiro de lavagem de dinheiro da máfia também no futebol italiano, né? Então, os clubes também estavam meio bombados por isso, né? Quando teve a Operação Mãos Limpas, começaram a dar uma limpada ali, começou a faltar dinheiro no futebol italiano. Esse fator também é importante, a gente não pode ignorar. Aí você falou dos grandes times, e aí a sua paixão pelo Verona, ela vem no único ano de título. Isso. Eu não sou tão novo, né? Eu tenho 46 anos. Eu comecei a acompanhar, assim, comecei a lembrar, as coisas que eu comecei a fazer, eu começo a me lembrar disso lá pelo meio dos anos 80. São as lembranças mais antigas que eu tenho. E daí eu lembro eu adorava Fórmula 1, adoro até hoje, eu amo Fórmula 1. E eu acordava todo domingo de manhã para ver Fórmula 1, né? Eu acordava, ligava, botava na Globo. Não era assim no controle remoto, né? Naquela época que você tinha que ir na TV apertar o botão. Assim, não era nem apertar o botão, era virar uma rodinha. Quem é mais velho vai entender o que eu tô falando. Tinha um disquinho assim que ficava com os canais ali, você discava o canal ali que você queria. Eu botava lá no canal 5, na Globo, para ver a Fórmula 1. Só que Fórmula 1 não tem todo domingo, né? Eu não sabia. Eu acordava cedo para ver, eu não sabia que não tinha Fórmula 1 todo domingo. Teve um dia que eu ligo lá e tá passando o Campeonato Italiano, porque a Globo passou a temporada 84 e 85, passou na Globo o Campeonato Italiano. Porque foi o Campeonato Italiano que, assim, foi a primeira edição super bombada de craques. Então foi o Zico estava na Udinese, foi o segundo ano do Zico na Udinese, o Sócrates foi para a Fiorentina naquela temporada, o Maradona foi para o Napoli naquela temporada, daí já tinha o Rummenigge, que era o maior craque da Alemanha, já estava lá, o Boniek, que era o craque da Polônia, estava lá, o Platini, que era o craque da Juventus, estava lá. Então foi o ano que super bombou ali, e a Globo resolveu passar. E daí tá passando um jogo lá, Verona e Roma. Eu falei, legal. Daí, assim, vou torcer pro time que ganhar o jogo. E o Verona ganhou o jogo por 1-0. Eu falei, legal, então vou começar a seguir esse Verona aí. E como o Verona era o líder do campeonato, e por isso que passou um Verona e Roma, o Verona era o líder do campeonato, eu comecei a seguir. E daí começou a passar vários jogos do Verona. Não todo domingo, mas vários domingos começou a passar jogo do Verona. Por quê? Porque isso era março de... Eu até fui ver depois, assim, depois eu fui ver qual foi esse jogo, foi em março de 85. Então já estava na reta final da temporada ali, né? Para março, abril, maio, terminar a temporada. Então começou a passar a reta final na luta pelo título. E eu comecei a ver, e daí o Verona foi campeão. Eu falei, o time que eu escolhi foi campeão, que legal. Nunca mais ganhou, né? Só ganhou título de Série B desde então. Mas eu comecei a torcer, né? Então eu comecei a torcer, daí eu comecei a acompanhar, daí o campeonato italiano começou a passar na Band, daí eu ficava tentando acompanhar o time, só que daí o time já estava ruim, e daí passava pouco jogo, né? Porque passava mais jogo do Milan, do Napoli, da Inter, da Juventus. Mas e assim, eu ficava acompanhando os resultados do Verona para tentar torcer, entendeu? O Verona foi rebaixado. Então, assim, tudo isso acontecendo, mas foi por isso. Fica até hoje. Fica. E assim, depois até descobri que a torcida do Verona a torcida organizada do Verona tem orientação de extrema direita.
com manifestações fascistas, um negócio que é nojento e me envergonha. Só que assim, o time de futebol que você escolhe, é difícil você tomar uma decisão racional de deixar de torcer por ele assim, numa situação assim. Então, eu gosto, mas assim, eu nunca exalto muito a torcida do Verona, porque eu não dá, né? Tem coisa que assim, não dá, é só o clube, é o time em campo, tá? É o time em campo, não são jogadores. E eu já fui ver jogo lá, e assim, também tem um negócio, né? A torcida organizada tem isso, não significa que todos os torcedores no estádio sejam assim, né? Tanto é que hoje, por exemplo, o prefeito de Verona é até um prefeito de esquerda. Que inclusive foi jogador, ele é um ex-jogador do Verona, ele era jogador de futebol do Verona. O Tomasi foi jogador da seleção italiana, foi jogador da Roma também, jogou Copa do Mundo pela Itália. Ele é o prefeito de Verona da esquerda, quer dizer, então assim, não é também que todo mundo é de extrema direita, fascista, tudo, né? Então, porque as manifestações são racistas, já diminuiu por causa de punição. Lá diminuiu, assim, ainda tem, mas diminuiu, não é que nem na Espanha que tem tido cada vez mais, né? Mas tem, isso está na cabeça de muita gente lá dentro ainda, infelizmente. Então, assim, agora, sempre que acontece, assim, eu também considero que o meu papel, como eu falo muito do time, sempre que acontece, eu nunca deixo de falar que, aconteceu, é uma vergonha, tem que ser punido sim. Se for para perder mando de campo, perde mando de campo. Se esse mando de campo resulta em rebaixamento, que rebaixe o time até que esses caras aprendam. E aí, para ir encerrando, até agradecendo, saindo agora do futebol, falar de uma outra paixão, né? Um outro esporte. O Brasil ontem ele classificou e garantiu a classificação para a Copa do Mundo de Beisebol, né? Tem chance do Brasil ganhar a Copa? E não, de onde zero. Que vem essa paixão do beisebol? Assim, eu sempre gostei muito de esportes em geral, né? Eu sou aquele cara que nos Jogos Olímpicos, desde criança, fica vidrado vendo tudo, né? Eu tinha 10 anos nos Jogos Olímpicos de Seul, tudo de madrugada, eu ficava querendo ver, minha mãe mandava dormir porque eu tinha que ir pra escola, tudo, eu ficava querendo ver os jogos, vôlei, basquete, remo, qualquer coisa que estivesse passando, atletismo, eu queria ver tudo, eu quero ver tudo, né? Então, aquele cara que gosta de tudo, então eu gosto de tentar entender os esportes, tudo, então eu passei a querer entender o beisebol, né? Tem as regras, tudo, né? Beleza. Só que daí teve começo dos anos 90, e eu foi 92 ou 93, eu não vou lembrar o ano. Mas eu fui para Venezuela de férias com a minha mãe e com minha irmã. Meus pais são separados faz tempo, né? Então eu fui com minha mãe e com minha irmã para Venezuela. Daí foi em janeiro, né? Então, daí assim, eu tinha 13 anos. Não é que eu vou ficar indo na balada à noite com 13 anos quando eu tô viajando com a minha mãe, né? Então, assim, chegava à noite, a gente ficava para fazer os passeios ali e tudo. Chegava à noite, a gente ficava no hotel. Minha mãe e minha irmã ficavam conversando. Eu queria ver, eu botava, será que tem esporte na TV? Em janeiro era a reta final, a fase final da Liga Venezuelana de Beisebol. Nacional de Beisebol da Venezuela. E o beisebol é o esporte mais popular da Venezuela. Por isso que a Venezuela é ruim de futebol. Porque eles não... Assim, agora eles começaram a ser bons, porque agora eles começaram a se importar, a se preocupar. Mas, assim, o esporte que eles são bons é o beisebol. Eles são uma potência mundial no beisebol. Então, eu ficava vendo o jogo. Eu entendia as regras, né? Então, eu botei pra ver. Falei, entendo as regras, eu entendo o que tá acontecendo no jogo. E daí eu falei, tá, legal. E assim, eu já entendi espanhol, né? Falei, legal. Aí comecei a ver um dia após o outro, assim, porra, eu tô gostando disso aqui. Eu acho que eu gosto desse esporte. Acho que esse esporte é legal mesmo, assim, não é só porque eu entendi, mas assim, eu gostei da dinâmica dele e tudo. Os caras estão falando, eu tô me sentindo fascinado, interessado por conhecer mais. Daí, e até comprei a camisa de um time de beisebol da Venezuela, do Navegantes de Magallanes, que eu adotei como meu time. E então eu comecei a gostar de beisebol. Daí quando eu passei a ter TV a cabo, assinei a ESPN, ele falou, passavam jogos de beisebol, eu vou ficar vendo. Eu já vi que eu gosto desse esporte, comecei a ver também, entendeu? Hoje você comenta beisebol. Então, eu já comento beisebol. Então, eu comecei a ver, entendeu? Eu comecei a perceber que eu gostava do esporte, eu comecei a querer me interessar. E, assim, eu comecei a ver no beisebol, até quando eu comecei a querer entender melhor, muita coisa que eu vejo no futebol. Assim, apesar dos esportes serem totalmente diferentes, eu comecei a ver alguns paralelos, por exemplo. É o esporte mais antigo dos Estados Unidos, né? É o esporte que é popular, profissional há mais tempo. Mudou até as regras recentemente para barba. Então, não. Isso foi o New York Yankees. Um dos times lá que tinha essa regra. Os outros times sempre permitiram. É uma loucura do dono, tá? Não é mais folclore isso. Mas o beisebol é um esporte com mais história.
É o esporte mais... E eu gosto muito de história do futebol, história do esporte em geral. É o esporte com mais história, com mais histórias antigas e grandes ídolos do passado. É o esporte que, assim, até a forma do americano lidar com o beisebol lembra muito a forma como a gente lida com, assim, essa coisa daquele conhecimento que passa de pai para filho, de filho para... de bisavô para avô, de avô para filho, para pai, de pai para neto, assim, geração. Até aquele conhecimento meio etéreo, muitas palavras que fazem parte do dia a dia, do jargão, das gírias das pessoas no dia a dia, vieram do beisebol. Então você começa eu comecei a ver esse tipo de coisa e falei, lembra muito, assim. O basquete, o futebol americano, eles já são vistos de forma mais objetiva pelo americano, que são esportes que cresceram muito a partir dos anos 70, de popularidade, né? Até passaram o beisebol, mas o beisebol tem essa coisa mais antiga, então eu comecei a ver até o beisebol tem essa discussão de mudar regras, ser mais tradicionalista que os outros, tem essa coisa de as estatísticas que às vezes muita gente rejeita, tem muita gente que adota, que é uma discussão que a gente tem no futebol, então ele lembra muito futebol nesses aspectos, entendeu? Mas infelizmente para o Brasil nessa Copa. Não, assim, a diferença é muito grande. O Brasil tem um time profissional, de jogadores profissionais, mas que jogam, que assim, a maioria deles jogam no nível que não se equipara ao nível que a gente vai ver. Se a informação é correta de que o Brasil vai jogar no grupo B do Mundial, essa informação é de ontem que veio, é o grupo que está a seleção americana. Então, Estados Unidos, México, Itália e Grã-Bretanha. O objetivo do Brasil é ganhar um jogo e tentar para não ser o último colocado. Não ser o último colocado. Por quê? São 5 times por grupo. E os 2 primeiros classificam, mas os 4 primeiros garantem vaga para o Mundial seguinte. O último é rebaixado e tem que jogar eliminatória de novo. O Brasil jogou uma vez em 2013. O Mundial é anual? Não, a cada 4 anos, mas assim... O próximo vai ser em 26 e o próximo é em 29, vai ser 3 anos de intervalo, porque eles reduziram o intervalo para recuperar da edição adiada ainda da pandemia. Tá? Então eles fizeram 2 edições com 3 anos para voltar à periodicidade da época de pré-pandemia. Mas o objetivo do Brasil é garantir vaga automática para 2029 para não ter que jogar as eliminatórias de novo. Tá? Então, o objetivo do Brasil Então, assim, contra os Estados Unidos, não dá muito jogo. Assim, contra os Estados Unidos, o legal é fazer um jogo legal, fazer um jogo digno, dar trabalho para os americanos, tentar beliscar os caras, sabe? Incomodar, mostrar que você jogou legal, assim, mas o nível é muito difícil. Beisebol é um esporte meio maluco, é um pouco que nem futebol. Pode dar a louca de um time tá num dia iluminado e ganhar um jogo, qualquer time. Então, assim, um dia muito... Mas, assim, racionalmente falando, é o jogo que, assim, você joga pra fazer um jogo legal. Fazer um jogo... dar trabalho pros caras, tudo. Contra o México também. O México tem uma liga muito forte, inclusive brasileiros jogam na Liga Mexicana. E o México ainda conta com alguns americanos de origem mexicana que se naturalizaram para jogar pela seleção mexicana de beisebol. Então, metade ou 1/3 do time são americanos de origem mexicana. Então é um time muito forte, foi semifinalista do último Mundial. Os Estados Unidos foram vice-campeões e o México foi 3º colocado. Tá? Aí o negócio é contra a Itália e Grã-Bretanha. A Itália, se for com um time mais italiano, o Brasil é até melhor que a Itália. O problema é que a Itália não vai com um time italiano. A Itália vai com um time de ítalo-americanos. Também são jogadores profissionais americanos de origem italiana. Na maioria. Tem um outro italiano também. Então é difícil, que é um time que acaba sendo normalmente forte. Então o negócio é a Grã-Bretanha. Tem que ganhar da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha também conta com alguns jogadores americanos, filhos de ingleses, ou até ingleses que são filhos de americanos. O que falta para o Brasil é ter jogador americano no time. Então isso atrapalha. Até tem agora, viu? Até tem um ou outro, mas não podia ter mais. Mas assim, na verdade eu acho bom o Brasil ter um time brasileiro, porque no final, assim, se fosse um time só de brasileiros, de filhos de brasileiros nascidos nos Estados Unidos, talvez fosse um time com muitos jogadores ali, com nível de experiência, com nível de treinamento melhor. Mas eu gosto de saber que esse time que entra em campo é um time que representa o beisebol que se joga no Brasil também. Dos clubes brasileiros, dos times brasileiros, sabe? É um beisebol que representa o estilo de jogo que se pratica no Brasil, que é diferente do estilo de jogo dos Estados Unidos. Mas a Grã-Bretanha tem assim, como tem muito americano que vai morar na Inglaterra e muito inglês que vai morar nos Estados Unidos por questão de trabalho, então tem muito inglês que vai morar nos Estados Unidos, o filho nasceu lá, ou inglês que cresceu nos Estados Unidos, coisas desse tipo. Então mas a Inglaterra dá para jogar, dá para pensar em ganhar. Que começa? Ano que vem, em março do ano que vem.
Dá para pensar em ganhar da Inglaterra, da Grã-Bretanha, vai. Esse é o objetivo, tá? E o Brasil vai ter os reforços também, né? Tem um jogador que é muito bom do Toronto Blue Jays, que já até jogou o All-Star Game, por exemplo, que é filho de mãe brasileira. Ele vai poder jogar o Mundial. Nas eliminatórias ele não podia. O irmão dele jogou nas eliminatórias pelo Brasil e agora no Mundial ele pode jogar também. Então, contar um pouquinho assim com outro reforcinho ali também não vai ser ruim. Queria até te pedir desculpa que a gente até passou um pouco do tempo combinado, mas um bate-papo muito legal, cada curiosidade. E aí eu queria então só para fechar com esse currículo de tanta experiência, jogos até alternativos, se você tem alguma história engraçada ou curiosa, a cobertura mais inusitada que você teve que fazer nessa trajetória profissional. Putz! É que assim, como eu trabalhei fora do esporte, eu tenho muitas histórias curiosas que eu vou ter não foram no esporte. Tá? Foi que quando eu trabalhava com engenharia. Eu trabalhava em revista de engenharia, né? Fazendo matéria sobre obra, tudo, ia visitar canteiro de obra, tipo... Canteiro de obra fica botando capacete, bota e ficar indo pro canteiro de obra, fazer isso toda semana. Mas eu tinha algumas curiosas. Agora, dentro do esporte, que eu imagino que seja... jogo que você cobriu? Então, dentro de esporte, assim... Algum jogo de futebol que, sei lá, da Liga do Oman, que ninguém assistia e você tava lá... Não, tem, assim... É que assim, meu tempo de repórter foi relativamente curto, né? Eu fiquei mais como editor, por exemplo, porque eu fazia mais redação. Mesmo na Copa do Mundo de 2014, por exemplo, a gente até conseguiu credencial, né? Eu trabalhava no site Trivela, mas a credencial não foi para mim, foi para o repórter, né? O repórter eu ficava na redação editando, né? Então, assim, não tenho tanta... Assim... Uma liga alternativa, então. A liga mais alternativa que você já comentou foi repórter. Deixa eu pensar. Já comentei. Campeonato japonês, não sei se é tão alternativo. Assim, vai ter torneio de base. Assim, já teve é que é um torneio que hoje até virou um torneio maiorzinho, que virou a Champions League Sub-20. Mas na época que eu comentei jogos desse torneio, ele não era oficial, era um torneio, uma empresa organizava ali. Então era muito mambembe. Então, teve um jogo que a gente foi fazer sem as escalações. Assim, a gente não tinha as escalações do jogo. E a gente tinha que fazer o jogo ali. Comentar sobre o jogador sem... Não, então, essa é uma história engraçada, vai. Tive que comentar um jogo, era Juventus e Manchester City, mas era pré-dinheiro dos Emirados Árabes no Manchester City. E era sub-20, mas era um torneio não oficial. E a gente não tinha nenhuma informação. O site também, assim, já faz mais de 10 anos isso. Então, assim, os sites também não eram super elaborados, não tinha muita informação. A gente não tinha informação dos times. Qual era o time sub-20 da Juventus, qual era o time sub-20 do Manchester? Não tinha no site, não tinha nada. A gente entrou no site do torneio e só anunciava que ia ter o jogo. A gente entrava no site dos clubes, ou no perfil do Twitter dos clubes, era muito primário o perfil do Twitter também, então não tinha tanta informação. E não falava que ia ter esse jogo. Assim, era quase que um jogo assim, quase que um jogo... Inventado pela sua cabeça. Que os caras estão de colete jogando. Era quase isso, sabe? Aquele jogo que é bem jogo treino ali, no CT ali, só que tinha uma transmissão ali para fazer, né? E a gente não tinha as escalações, e era um desespero. O nosso produtor ficou ligando lá para organizar. Manda as escalações, manda as escalações, manda as escalações. A gente precisava desesperadamente das escalações. E eles não mandavam. E daí começa o jogo. Então, assim... Daí... não, tem uma outra história engraçada também. É mais engraçada. Envolvendo Rômulo Mendonça. Então, a gente pediu para... em alguns casos, o sinal que a gente recebe vem com um som de uma narração em inglês, em italiano, sei lá. E tinha uma narração em inglês. Daí a gente pediu para mandarem a narração em inglês. Porque daí a gente ficou aprendendo o nome dos jogadores ouvindo o cara falar. Então a gente primeiro decora lá dois, três jogadores, um ou dois jogadores, dois, três é até exagero, um ou dois de cada time, a gente conseguiu descobrir, tá? Antes do jogo. Eu elogiava ou criticava ele. Não, a gente nem elogiava e criticava muito, porque daí também é um pouco de sacanagem, né? Você faz uns comentários um pouco mais genéricos quando você ainda está aprendendo a entender os times. Você comenta mais a jogada do que o jogador. Entendeu? Você comenta, não, foi uma boa jogada. Você não comenta, esse cara, ele é um bom jogador, ele pode fazer isso. Eu não sei se ele pode fazer isso. Eu não sei nem quem ele é ainda. Mas assim, mas você pode fazer um comentário mais geral assim, não, essa jogada foi uma jogada bem feita. Isso você pode comentar.
sem estar sendo desonesto ou sacaneando, né? Então, daí a gente ficava assim, enquanto a gente estava tentando aprender os jogadores, e ouvindo o som em inglês. Esse aqui é o Smith, esse aqui é o Johnson. Tá bom, esse aqui é o Ferrari, né, que era Juventus e Manchester City, né? Aos 30 minutos do primeiro tempo, finalmente mandaram a escalação pra gente. E daí o produtor chegou ao nosso ouvido e falou, eu mandei a escalação pra vocês no e-mail. Daí a gente pegou lá e a gente pegou as escalações. O Manchester City, a gente tinha descoberto o time direitinho ali, todos os jogadores, Johnson, Smith, sei lá das quantas, sabe? E daí a gente, tava fazendo... A Juventus, vários... Tudo não, mas assim, na verdade o problema é o seguinte, a narração estava em inglês. Então, um narrador em inglês falando os nomes italianos. E o cara falava tudo errado. E daí a gente tentava descobrir como que era o italiano, como que era em italiano o nome do que o cara falava. Então, sei lá, eu estou inventando o nome aqui, Ferrari. E o cara fala Ferrari. Se eu ouvir um Ferrari, eu vou entender que é Ferrari. Mas daí um Beretta, vira um Berera. Daí, será que é um Berera? Um Beretta, sei lá o que, sabe? Alguma coisa assim. Então, vários estavam com pequenos errinhos, assim, que a gente não tava... Só que daí a gente começou a narrar normal, né? A gente começou a fazer o jogo normal, fingiu que nada estava acontecendo com 30 minutos. Sei lá, o Bereira virou Beretta, entendeu? Alguma coisa assim. E a gente começou. Tem uma outra... Do Rômulo? Do Rômulo. Essa daí foi complicada, que assim, a gente fazia o campeonato japonês. E o campeonato, e assim, eu sou muito amigo do Rômulo, assim, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que, assim, só que o campeonato... e o Bugarelli pra aqui, queremos vocês aqui. O campeonato japonês, a gente fazia, na primeira temporada que a gente fazia os jogos em VT. A gente sonorizava o jogo, porque os jogos eram no meio da madrugada, ou eram de manhãzinha, tipo 6, 7 da manhã no horário do Brasil. Então, o que a gente fazia? O jogo era transmitido, tipo, no sábado à tarde, em VT, mas a gente gravava mais cedo. Normalmente a gente já gravava em VT. A gente gravava tipo 10 da manhã para passar 1 da tarde o jogo que foi de madrugada. Alguma coisa assim. Isso faz tempo, isso foi 2011, tá? Então isso faz mais tempo assim também. Muito jogo ainda... Era muito comum passar jogo em VT. A ESPN só tinha 2 canais, então não cabia tudo ao vivo, né? Então era comum você ter jogo que você não conseguia e você passar em VT depois, né? Então, com o campeonato japonês acontecia isso. Daí teve um jogo que o jogo foi à noite no Japão. Então a gente resolveu sonorizar quase ao vivo. Foi um jogo, foi 2011, porque foi o ano que era um jogo do Kashiwa Reysol, que o Kashiwa Reysol foi campeão japonês, e a gente estava fazendo muito esse acompanhamento do Kashiwa Reysol, porque quem fosse o campeão japonês... É o time que enfrentou o Neymar. Exatamente, quem fosse campeão japonês seria o time sede do Mundial de Clubes, que estava na chave do Santos. Inclusive o Kashiwa Reysol enfrenta o Santos. Então, daí era um jogo do Kashiwa Reysol, que tinha o Leandro Domingues, o Jorge Wagner no time, nós tínhamos o Batista de técnico. Então, daí, só que aconteceu o seguinte, o jogo era 7 da manhã no Japão. Só que por uma questão de sinal, tudo, a gente ia fazer o seguinte, a gente ia sonorizar das 8 às 10, contando 2 horas de jogo, né? Então o jogo era das 7 às 9, só que a gente ia fazer o jogo das 8 às 10, por uma questão de estrutura, uma questão técnica, a gente tinha que fazer, eu não podia fazer o jogo ao vivo, a gente ia fazer o jogo em VT. Então o que acontecia? O pessoal lá do Japão deu 7 horas, começou a mandar o sinal do jogo, do primeiro tempo. E daí o pessoal aqui no Brasil gravava, e daí a gente, enquanto o segundo tempo estava rolando, e os japoneses estavam mandando o sinal do segundo tempo, e a gente gravando o segundo tempo, a gente, assim, o pessoal da área técnica da ESPN estava gravando, né, o segundo tempo, a gente estava sonorizando o primeiro tempo que já estava gravado. O que aconteceu? Deu um problema no sinal, e a qualidade da imagem no primeiro tempo chegou muito ruim. Daí falou assim, então o que você faz? Pede para eles mandarem de novo, em vez de fazer das 8 às 10 a gravação, a gente faria das 9 às 10, né? Manda de novo o sinal do primeiro tempo. Só que não dava, porque porque acho que aquela cabine, alguma coisa ali, ou a partir das 10h30 ia estar usando, a gente não podia passar das 10h30 para gravar. Então o que a gente fez? Então eles estavam mandando o segundo tempo, eles começaram a mandar o segundo tempo, e a gente pediu para eles mandarem de novo o sinal do primeiro tempo. Então a gente fez o segundo tempo ao vivo, enquanto a gente estava recebendo o primeiro tempo. E depois a gente fez o primeiro tempo. A gente fez o segundo tempo e depois o primeiro. Tá? A gente fez na ordem invertida. Então a gente fez o segundo tempo ao vivo do jogo. Acho que era Kashiwa Reysol e Viseu Kobe. E depois a gente fez o primeiro tempo. Então o que eu fiz? Assim, eu fiz o primeiro tempo já sabendo quanto o jogo terminava.
E eu fiz o primeiro tempo já sabendo que ia acontecer um gol. Foi 1-0 pro Caxias do Rei só no primeiro tempo. Mas eu tinha que saber o placar do jogo para poder fazer o segundo tempo. Só que eu faço o segundo tempo sem saber como tinha sido o primeiro. Sem saber que o time tinha dominado, tudo. É uma outra época da televisão. Hoje isso não acontece mais. Mas naquela época, assim... Aí você chega no primeiro tempo e você fala, tá com carinha que esse time no segundo tempo vai achar um gol e então, ganhar o jogo. Não dá. Não, isso é desonestidade. Isso eu não fiz. Eu tentei me concentrar para falar o que eu estava vendo. Hoje isso não acontece mais. Hoje você tem a infraestrutura é muito melhor. O sinal não vai chegar com um sinal com defeito como chegava naquela época ainda. Esse tipo de coisa não acontece mais, né? Mas aí o que acontece? Então a gente faz o segundo tempo, assim, e deu o segundo tempo. Só que daí o que aconteceu? O Rômulo, sacana, ficou assim: então, Biratã, lembra que você falou no primeiro tempo, bababá, como que era essa história? Então, porque esse jogador que você falou no primeiro tempo, sei lá o quê, ele ficou falando isso várias vezes. Daí o que aconteceu? Eu tinha que ficar escrevendo no caderninho tudo que o Rômulo falou no segundo tempo que eu tinha falado no primeiro. Porque daí chegou no primeiro tempo, quando a gente foi fazer o primeiro tempo, eu tinha que arranjar pretexto pra falar aquilo. Porque senão ia ficar assim, pé nem cabeça. Lateral, você tinha que comentar alguma coisa dele. Então daí o jogador apareceu, porque tem uma história desse jogador, sei lá o quê, eu tinha que ficar... E o Rômulo, óbvio que ele fez isso de brincadeira, pra zoar, assim, né? Deu certo. Ninguém, assim, eu não recebi nenhuma mensagem na época, que assim, se bem que naquela época também, assim, a ESPN nem usava Twitter como, assim, faz bastante tempo, nem usava Twitter como meio de comunicação, tudo, então, assim, era mais rudimentar mesmo, assim, né, faz tempo isso, mas eu não me lembro de ninguém comentar, assim, então acho que a gente fez um trabalho decente ali, acho que não ficou caricato, mas foi difícil, mas foi engraçado. Foi difícil porque você tem que fazer um segundo tempo sem saber como foi o primeiro, então você tem que muito comentar o que você está vendo. Você não fica tentando carregar muito a história do jogo, sim, porque você não sabe. E eu também não quero parecer desonesto, chegar, olha, o pessoal terminou 1-0, mas olha, pode terminar goleada. Não, o primeiro tempo não dava pinta de goleada, eu não falei que tinha cara de goleada, mesmo sabendo que tinha sido uma goleada no final. Foi 4-0 o jogo. Mas assim, foi engraçado que o Rômulo ficava me sacaneando lá e eu ficava, meu Deus do céu, desespero ali. Grande Rômulo Mendonça. Então é isso, Bira, muito obrigado, foi uma honra ter te recebido aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em se inscrever, ativa o sininho para receber notificação, assim que sair vídeo novo de Mais Esportes, direto da Gazeta, vai chegar a notificação no seu telefone. Também acesse o nosso site, gazetasp.com.br, nos siga nas nossas redes sociais. Muito obrigado, mais alguma coisa que você quer falar? Não, acho que... Então, obrigado pelo convite. Muito obrigado, até a próxima.